Reverendíssimo Padre Mateus, Reverendíssimo Diácono, caro seminarista, caros irmãos, hoje nosso Senhor, por meio dessa liturgia, nos conduz a ver a nós. A liturgia de hoje apresenta-nos a figura do pastoreio, mostra-nos este sentido e podemos até, diante desse contexto, imaginar que voltamos ao quarto domingo da Páscoa, quando nosso Senhor então se apresenta como bom pastor, apresenta-nos essa relação conosco como ovelhas, mas hoje o sentido da liturgia se faz diferente. Hoje nosso Senhor apresenta esta dinâmica do pastoreio, mas com foco em nós. Nós, como ovelhas, diante da nossa necessidade. E por isso, nosso Senhor apresenta este contexto que podemos ver no Salmo, quando nosso Senhor apresenta essa tonalidade, que Ele é o bom pastor, que nos conduz, mostrando a nossa necessidade de estar com Ele. E também, diante do Evangelho, quando o Senhor, diante da chegada dos apóstolos de sua missão, reúne-se com eles e vendo aquela multidão, vai para outra margem e vendo tão grande multidão que acorre para estar com ele, que acorre com a necessidade de buscá-lo, de ouvi-lo, nosso Senhor sente compaixão, pois os vê como ovelhas que não têm pastor. E esse contexto abarca toda a liturgia de hoje. Vemos, por exemplo, na primeira leitura, falando dessa dinâmica, e Jeremias, ao apresentar essa dinâmica, a primeira coisa que faz é uma repreensão aos pastores de Israel. Temos que, para entender a liturgia, ver todo esse contexto. Essa repreensão é diante da necessidade daquelas ovelhas que precisavam ser chamadas, encaminhadas, apacentadas, mas, no entanto, aqueles pastores não faziam. Ao contrário, diante da liturgia, fazia algo simplesmente externo. Diante do rei que queria se deixar levar pelos povos externos, eles permitiam. Não ensinavam o que devia, não chamavam a atenção, não corrigiam, não exortavam, não incentivavam, não apacentavam. E nosso Senhor, por isso, anuncia aos pastores, chamando-lhes a atenção de que eles seriam julgados diante daquilo que faziam, pois foram colocados à frente para apacentar, para criar aquele rebanho. E as ovelhas promete 3 coisas. Em primeiro lugar, que as reuniria. Diante da dispersão, reuniria. Promete que daria novos pastores fiéis, que as conduzisse, que as exortasse, que as ensinasse. E, além disso, daria um rei. O rei que também, em Israel, no contexto bíblico, tem a figura de pastor, daquele que conduz, que governa, que zela. Daria um rei. Um rei sábio, justo, reto. Um rei tirado da tribo de Davi. Um rei da descendência de Davi que salvasse. E vemos este crescente na segunda leitura, onde São Paulo, falando aos Efésios, então começa a nos deixar mais entender a profundidade dessa liturgia. Ele quis, a partir do judeu e do pagão, criar em si um homem novo, reconciliá-los e formar um só corpo. A figura do redil, a figura do corpo, remonta a esta realidade eclesial, a igreja, o corpo de Cristo, o seu rebanho. E por isso, quando fala desse contexto, apresenta essa realidade. Mas por que São Paulo falaria de pagãos? Diante de um contexto que, a princípio, era direcionado aos judeus. Entendemos melhor isso
quando olhamos nas Sagradas Escrituras para o Evangelho de São João, onde no capítulo 10 ele nos diz: tenho ainda ovelhas que não são desse redil, também elas devo conduzir, elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. De fato, muitos daqueles que eram de Israel haviam sido dispersados, e eles reuniriam todos esses de todos os lugares para onde foram. Mas não houve somente essa dispersão. Quando vemos o livro do Gênesis, vemos que houve um só rebanho. Mas o pecado fez com que aquele povo, diante da sua soberba, se dispersasse. A todos esses, que são também ovelhas, tornaria um só rebanho. Um só rebanho, um só pastor. Deus conduziria, chama a todos a formar um só corpo nele, membros dele. E assim, entendemos a sua primeira promessa: o reunir, o chamar, o formar. Pois o redil era sim o povo de Israel, mas também todo mundo. E a terceira parte da promessa é fácil entender. A nós hoje, depois de tudo aquilo que nosso Senhor fez e viveu diante da sua vida, é fácil entendermos quem o é. Pois quem é o filho de Davi que nos é enviado? Quem é o rei justo, sábio, reto, que nos salva? É Cristo. É Ele o rei, é Ele o pastor, é Ele que vem enviado e nos salva, e nos guia, e nos ensina. Mas a segunda parte da promessa é necessário que adentremos mais. E percebemos isso diante do Evangelho de hoje, quando nosso Senhor mostra-nos quem são esses pastores. Pois, o que é pastor? O que é apacentar? Apacentar, vemos esse sentido propriamente na primeira leitura, quando após essa promessa, então o profeta anuncia que as ovelhas não sofrerão mais, não sentirão mais medo e nenhuma se perderá. Porque apacentar, esse guiar, esse cuidar, tem o sentido tanto de ensinar, de anunciar, como também de curar, de cuidar, de estar perto. Ensinar, anunciar, corrigir, incentivar, apresentar a verdade, mas também curar as debilidades físicas e espirituais. E vemos tudo isso no Evangelho, no seu contexto. Na semana passada, nosso Senhor enviava os discípulos para isso, para anunciar e cuidar. E hoje, diante da volta, vemos a alegria, a exultação deles ao fazê-lo. E nosso Senhor tudo percebia. Aqueles que ali estavam em volta e os seus. E para mostrá-los e formá-los, então chama-os a descansar nele e também a atrair e perceber. São Beda, o venerável, comentando este evangelho, diz que diante da exultação, da alegria dos apóstolos que viam, que queriam compartilhar com Jesus, o chama então a ir a um lugar deserto, calmo, a princípio, para descansar, para poder comentar com ele, para falar-lhe aquelas experiências que ele tinha mandado os apóstolos viver como parte de sua formação. E ele o faz
entra na barca e vai para a outra margem. Ele com os seus. Mas ao fazer isso, também faz com a perspectiva para com as suas ovelhas. Pois ele já havia feito tantos milagres, anunciado, ensinado, corrigido. Então, quer provar também a elas, para ver se elas haviam entendido a sua necessidade de estar com ele, e por isso atravessa. E elas, sentindo esta necessidade de buscar o pastor, porque é fato, diante dessa experiência, dessa condução, desse amor, dessa entrega, elas necessitavam ali estar. E por isso vão. Vão não com carros, com animais, mas diante do seu próprio esforço, vão a pé. E chegam antes deles, ao ponto de quando nosso Senhor chega, vê aquela multidão sedenta. Nós queremos. E assim mostra aos apóstolos aquilo que é o centro. Vocês são e estão aqui também para alimentá-los. Estar comigo, embeber-se de mim para alimentá-los. Eis aqueles que são os pastores. Aquele que nosso Senhor escolhe para estar com Ele, formá-los e enviá-los, os apóstolos, os seus sucessores, os bispos, e aqueles que o colaboram, os padres, aqueles que são e pertencem ao sacerdócio de Cristo, que são configurados a Ele para anunciar, aqueles que devem estar ali para ser a figura do bom pastor para as suas ovelhas, para apacentá-las diante da sua necessidade. E nosso Senhor, ao fazer isso, mostra a elas tanta necessidade que tinham, mas também faz a nós. É a nós necessário estar com Ele. É a nós necessário sermos apacentados, ouvirmos a sua palavra, sermos corrigidos diante dos nossos erros, sermos incentivados para crescer na fé, sermos curados diante das nossas debilidades físicas e diante das nossas mazelas espirituais. E por isso, nosso Senhor também a nós prova. Prova a nós, não atravessando para outra margem, mas diante das nossas circunstâncias, do nosso cotidiano, da nossa vida, diante de um dia ensolarado, forte, o ser chamado a estar com Ele, o colocá-lo em primeiro lugar e vir à missa, ou diante de um dia frio, aonde a cama mais atrai, ficar debaixo das cobertas, vendo televisão, ou sair, porque é necessário que eu esteja com Ele, com o pastor, possa ouvi-lo. Diante de uma jornada de trabalho, colocá-lo em primeiro lugar e não ficar no final de semana simplesmente parado, sem fazer nada, mas buscar estar com Ele, ir à missa, buscar uma formação, buscar me aprofundar na vida de oração, colocá-lo em primeiro lugar, pois é necessário a nós ouvi-lo, é necessário a nós com Ele estar e beber daquilo que Ele tem a nos oferecer, daquilo que Ele nos oferece todos os dias. É necessário a nós aprimeirar nosso Senhor, colocar em primeiro lugar e não no resto do tempo que eu tenho. É Ele o essencial. Assim como aqueles que acorreram porque tinham necessidade, nós também temos necessidade. Isso é um fato. Quantas coisas Deus nos fez,
Quantas vezes Ele nos mostrou quem Ele era diante da nossa vida? Um consolo espiritual diante de uma oração, diante de uma palavra. Ele já nos anunciou, já nos fez ver e sentir. Cabe a nós agora corresponder e verdadeiramente buscá-lo. E é necessário que o busquemos, porque a ovelha não tem uma atitude somente passiva, mas também ativa. Quando amamos, como amamos de verdade, não guardamos só para nós, mas também comunicamos. Quando amamos a nosso Senhor, também comunicamos. E quando estamos verdadeiramente e reconhecemos que temos necessidade dele, comunicamos também aos outros, para que saibam que diante da sua necessidade, a esse vazio que não é preenchido, é a vontade de Deus, de estar com ele. A ovelha também é chamada a ter este ato de apostolado, que muitas vezes não se dá em pregações, em palestras e outras coisas, mas diante da vida, diante do seu exemplo, diante da amizade. São José Maria diz que a base do apostolado, o grande apostolado, não é sair fazendo coisas, mas é diante dessa amizade e confidência de cada um, de levá-los a cada um, de mostrar este rosto amigo. Ontem foi o dia do amigo e podemos nos perguntar: quantos amigos verdadeiramente atraímos aquele que é o nosso grande amigo? Quantos levamos para a igreja, para estar com Deus? Quantas vezes demos este grande presente a estas pessoas que amamos? Somos chamados também a isso, a ter este ato sincero deste apostolado, de comunicar com a minha vida aquele que eu amo. E assim eu vejo que sou uma boa ovelha, que sei seguir o pastor, que sei me unir-me a ele. Tudo isso a Virgem Santíssima nos ensina, pois ela soube ser uma ovelha fiel, que nos dá o exemplo, pois soube, em primeiro lugar, saber da sua necessidade. Ela sabe que tem necessidade de Deus e o busca, e o buscou durante toda a sua vida, mas também dá exemplo. Exemplo de apostolado, exemplo de anúncio, sempre nos aponta a Cristo. Nas bodas de Caná, o mostra até mesmo aqueles que não têm grande proximidade com ela, aos servos, dizendo a ele: fazei o que ele vos disser. E ela também diz a nós: ide a ele e fazei o que ele vos disser, pois ele é o pastor que vos apacenta. Que possamos ser como ela, vermos a nossa necessidade, irmos ao bom pastor e também anunciá-lo com as nossas vidas, para que possamos ter este bom apostolado e a muitos indicar a ele, para que possam conhecê-lo e segui-lo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.